Caríssimos irmãos e irmãs, aos que nos acompanham também pelos meios de comunicação, aqueles que estão na igreja doméstica, nos acompanhando pelos meios de comunicação que já foram no início da celebração citados, e ao pequeno grupo de 30 pessoas que está aqui, que é permitido pelo decreto do senhor prefeito municipal, já que o vírus só está dentro da igreja, então a gente tem que ter todo cuidado, muito cuidado, mas enfim, estamos iniciando, por assim dizer, um novo ano litúrgico, ano B, e o primeiro domingo do Advento, como vocês viram há pouco, abençoando a coroa do Advento e acendendo a primeira vela. E assim nós seguiremos ao longo das 4 semanas, nos preparando para o Natal do Senhor, aonde já podemos ver aqui alguns elementos que a equipe ou a dupla está organizando ao longo dos últimos dias, preparando o nosso presépio, e aonde poderemos então, ao longo também desse advento, fazer a montagem final, e aí então teremos o presépio montado. Tudo na liturgia, então, ela nos ajuda a bem celebrarmos este tempo tão especial que nós vivemos. Começamos pelo roxo, que está nos paramentos do padre, que simbolizam vigilância, ou seja, uma vigilância cheia também de esperança. Depois temos a moderação nas flores, onde vocês podem perceber bem discretamente alguma coisa, porque elas são colocadas ali com o intuito de que não nos distraiam do principal. Não cantamos o Glória, pois vamos deixar para que na noite do Natal a gente possa assim cantar em alto e bom som. E os sentimentos também, então, que devem nos acompanhar ao longo das 4 semanas, eu já falei e vou aqui repetir e falarei várias vezes ao longo da minha homilia. 2 palavras, 2 sentimentos devem estar presentes em nosso coração: vigilância e esperança. Vigilância e esperança. Claro que nós assim também olhamos para os personagens que vão compor o nosso presépio, a começar pela humildade de Maria e José, os pastores, de Simeão, de Zacarias e Isabel, o espírito de conversão que é anunciado por João Batista, o sonho de um mundo cheio de sabedoria do Senhor, como as águas que enche o mar, falado pelo profeta Isaías. E se vocês prestarem bem atenção, nós temos até um barulho de água, existe uma fonte ali. Quão importante é esta água, esta fonte de água viva, que é Jesus Cristo e que vem para saciar, vem e virá para saciar a nossa sede. Então celebraremos o mistério do seu Natal em Belém, quando olharmos aqui para o nosso presépio e vir à nossa mente aquilo que aconteceu em Belém. Vamos recordar o que ele vem a cada dia e que ele virá uma segunda vez na sua glória. Por isso é que nós devemos estar preparados, em atitude de vigilância. Quem está vigiando é alguém que está alerta,
Eu sei que o mundo não vive desta maneira. Infelizmente, a nossa sociedade, ela está deixando muitas coisas de lado. Não se preocupa. Preocupação é com o consumo, é com os prazeres e mais algumas coisas por aí. Só que o cristão católico deve sempre ficar em atitude de vigilância, pois não sabemos em que momento Jesus virá uma segunda vez. E é justamente sobre isso que os textos bíblicos, que há pouco nós ouvimos, nos direcionam. Sabemos que o Senhor sonda os nossos corações, que Ele sabe das nossas angústias, o que nós necessitamos, o que nos inquieta, das nossas carências, pobrezas, saudades do coração humano, e nos fala precisamente de esperança. E Ele é o Deus que vem ao encontro dos anseios mais profundos de cada um. O Deus pronto sempre para nos saciar. Um Deus que acompanha a história pessoal e a história da humanidade. Essa semana alguém chegou na secretaria, por acaso eu estava ali, e aí ele lá saiu com uma frase que a gente descobre quando as pessoas frequentam algumas outras filosofias, por algumas frases, algumas afirmações, e ele disse assim: Deus está de férias, Deus não está nem aí para o que está acontecendo. Para nós cristãos católicos, essa teoria é falsa. Deus não está de férias no outro lado da galáxia. Deus é um Deus presente que está vendo o que os seus filhos, o que o povo está passando, o que nós estamos sofrendo. E este mesmo Deus que sabe e acompanha tudo que nós passamos hoje, é um Deus que pede para nós e nos exorta a vigiar, a preparar para acolher bem quem? O seu Filho que veio, que vem e que virá uma segunda vez. Aliás, quero aqui dizer que a miséria do mundo atual é que busca paz, procura vida, tem sede de plenitude, quer a felicidade, mas não busca naquele que sacia-nos verdadeiramente, que é esta água viva que faz com que a gente não tenha mais esta sede, que não tenha mais esta fome. Então, no coração da humanidade quer isso, mas infelizmente uma parcela busca se saciar em filosofias, e o pior é que tem uma parcela que não busca em nada as coisas. É pior ainda, né? Porque, claro que a gente sabe que tem filosofias que são bastante nefastas, né? Que são filosofias que não contribuem nada com o crescimento e nem a proximidade com Deus. Então, muito cuidado quando vocês procuram alguns tipos, espero que ninguém aqui procure algum outro tipo de filosofia, né? Porque às vezes eu olho para alguém, não significa que aquele significa o remetente da minha mensagem, né? Mas cuidado, eu não sei como diz, eu não sei muito da vida de vocês, em alguns aspectos, nem quem está nos acompanhando em casa, mas cuidado onde a gente vai buscar esta fonte que nos sacia, e que faz com que realmente a gente possa ter uma felicidade. Porque o homem, posso assim dizer, o ser humano, tem sede de Deus. Nós temos sede de Deus. Até um que seja ateu, no fundo, ele sabe que é em Deus que ele vai conseguir as respostas. Volto aqui a repetir, uma parcela do mundo não reconhece Deus, não reconhece Jesus, e até renega. Mas vejamos se não é assim, vejamos se Deus também não é todo doação para nós, como recorda o profeta,
quando nós ouvimos: acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas. A ele acorrerão todas as nações para lá, irão povos numerosos, porque de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Eis aí o que nós temos: Israel. Deus preparou para Israel uma salvação, uma luz, uma direção para a humanidade. Então, quando nós temos esse olhar voltado para Deus, nós sabemos que há rumo, há um destino para nós. E não pense assim alguém que, mas eu com minhas próprias forças, eu não preciso de religião, para que eu vou nas igrejas, né? Mesmo que agora está quase boa parte da população de Ijuí é proibida de ir nas igrejas. Vejam bem, o homem sozinho não encontra o caminho. Não adianta a gente pensar que nós somos autossuficientes e que sozinho nós vamos encontrar este Deus. A nossa pobreza, o Senhor vem como uma promessa para nos saciar. E se o coração da humanidade estiver pronto para acolher este Senhor, este Jesus, a luz brilhará. E então assim nós encontraremos paz, nós encontraremos segurança. Então aí está a promessa do Senhor. Ele quer nos salvar. Deus não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos possam participar do banquete, da grande festa. É este o sonho do Senhor. É este o sonho que foi preparado e que dele nós beberemos então assim na paz. Mas para isso nós precisamos acolher o Messias que veio como menino, o Messias que veio como homem igual a nós em tudo exceto no pecado. Então, se o acolhermos, este que foi enviado por Deus, nele veremos a luz, porque só existe uma luz. Ontem de manhã e hoje de manhã, quando fazia aqui na igreja o batizado, eu dizia ao acender a vela no Círio Pascal: Cristo é a luz para nós. O Círio Pascal, que nós só acendemos no dia que tem batizados, e agora a gente está podendo fazer alguns batizados aí que estavam parados, ou adiados, ou cancelados. Então somente Jesus é a luz, a verdadeira luz. E no momento que Ele é a verdadeira luz para nós, as nossas guerras interiores e exteriores se transformarão em paz. Nossas armas que destroem serão transformadas em arados. Olha que bonito. As armas que destroem serão transformadas em arados. Por quê? Porque os arados geram alimentos. Alimentos que mantêm a vida. Eu sei que às vezes eu olho nos noticiários, leio ou escuto quanto cada país gasta no poderio bélico. É que nem alguém esses dias postava assim, eu achei interessante. Se tudo que já foi gasto em armamento, se tivesse gastado em ciência, nós não teríamos as pragas, as pestes, os vírus ou tantas outras doenças que existem por aí. Mas não, tem governos que ainda infelizmente preferem botar bilhões ou trilhões em armamento e não em arados que consequentemente geram alimentos e tantas outras coisas e geram vida. No nosso mundo, é um mundo ferido, cansado, incerto. Olha só, neste momento só o padre é que se libertou da máscara. Tive que tirar para... Mas aqui nessa distância não tem perigo. Perigo é 1,5 m, 2 metros. Aí é que fica, às vezes, perigoso. E que daí a gente tem que, por enquanto, usar. Mas quem pensaria que de 8 meses para cá, nós temos que usar máscara, temos que nos proteger, e alguns mais, às vezes, colocam restrições. Então, é um mundo ainda incerto. Nós temos inseguranças.
E essas inseguranças nos desestabilizam. Então queremos e temos a esperança que em um determinado dia nós vamos nos libertar disto aqui. E é o que nós queremos. Então triste seria se a gente não tivesse essa esperança. Triste seria se nós víssemos um cristão católico sem esperança, sem certeza, sem ânimo. Os pagãos é que no passado viviam assim. Então por isso que o tempo do advento, ele quer levantar o nosso ânimo. Quando hoje nós iniciamos e acendemos a primeira vela da coroa do advento, nós temos essa esperança que no caminhar das 4 semanas nós vamos nos alimentando, nós vamos nos fortalecendo, nós vamos participando da comunidade. Então hoje já é consenso, só não é em Ijuí e em algumas outras cidades por aí que a religião é fundamental para a gente se animar. Triste de uma autoridade que joga as igrejas numa quarentena definitiva, porque nós precisamos pensar da saúde psíquica das pessoas. Eu tenho vários conhecidos que, claro, têm condições também, né, estão desde o mês de março, às vezes reclusos nas suas fazendas ou sedes, ou apartamentos, né? Isso não é bom. Nós não podemos viver com medo, nós temos que viver com esperança. Olha só, a nossa vida tem rumo, a nossa vida tem sentido. E para isso nós precisamos de Jesus, nós precisamos do Senhor. Vigiemos. Olha o que a passagem dizia: vós sabeis em que tempo estamos, já é hora de despertar. Agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite deste mundo já vai adiantada. O dia vem chegando. Chegará o dia em que nos libertaremos destas amarras necessárias hoje, mas nos libertaremos disso. O dia é Cristo, a luz é Cristo, a salvação é Jesus Cristo, é Deus, foi Ele que prometeu isso e nos preparou. Então vamos nos despojar de tudo que é das trevas, vamos tirar todos os erros, as amarras, os pecados. Vamos procurar o confessionário. Eu sei que ainda meio com uma certa restrição, mas é importante a gente fazer uma boa confissão. E não pensem, vão dizer, mas o padre não atende. Atende sim, toda sexta-feira estou atendendo, né, porque lá na sala é mais tranquilo. Então vamos tirar estas amarras e vamos vestir a armadura da luz. Vamos proceder como filhos da luz, mesmo que outros tentam nos sucumbir, mesmo que uns tentam cercear a nossa liberdade de ir e vir. Não vamos jamais ser sucumbidos por uma ou duas autoridades que infelizmente acham que religião não é importante. Porque só diz que religião não é importante um ateu, um integrante dessas seitas diabólicas que existem por aí. Então, irmãos e irmãs, vigiai. Vigiai pela vinda de Cristo, deste Cristo que rejeita as obras das trevas e espera que nós também possamos rejeitar todas as obras das trevas. A palavra de Deus, então, é sempre um apelo gigante para nós. E eu não posso ficar quieto, eu não posso me calar. Eu sei que hoje em dia existe muito um pensamento do politicamente correto, que a gente não deve falar coisas que deixe, de repente, ouvidos perturbados. A verdade jamais deve ser calada. Nós precisamos sempre, como padres, ou enfim, às vezes até bispo, nós precisamos falar a verdade e alertar as pessoas. É tempo de vigilância. É um tempo de esperança. E como nós sabemos que este tempo é muito favorável,
enquanto mesmo que o mundo dorme no pecado, no seu pecado, na sua autossatisfação, elevemos humildemente o nosso olhar, o nosso coração para o Senhor que vem, que veio e que virá novamente. Por isso é que nós, com toda a fé, com toda a esperança, nós podemos hoje dizer, e seja um pedido: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. É o pedido que brota do nosso coração. Vem, Senhor Jesus.